Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando a nossa 11ª aula, ou seja, a partir dessa aula nós temos apenas mais 4 aulas para terminar o nosso curso. Então nós já avançamos bem e hoje nós vamos retomar o assunto mente mecânica para que a gente acabe de explicar, para mostrar o nosso maior obstáculo. A mente mecânica é obstáculo para o entendimento do Evangelho, a mente mecânica é obstáculo para a espiritualização, a mente mecânica é o maior obstáculo do campo da prece, a mente mecânica é o maior obstáculo para o entendimento de nós mesmos. Então é justo que a gente dê uma ênfase a ela mais uma vez, tentando mostrar todos os seus aspectos. Então, semana passada nós já falamos um pouquinho, hoje nós vamos dar continuidade a partir do ponto da semana passada e na tentativa de fazer uma explicação maior. Semana que vem, nós vamos já falar um pouco sobre os vários outros tipos de mente nossa e falar um pouco sobre a cartografia do nosso psiquismo. Então, semana que vem já vamos falar sobre isso, para deixar pelo menos 2 aulas para a gente falar sobre o Evangelho, no sentido do Pai Nosso. Ok? Então vamos lá. Hoje nós temos 2 ótimos vídeos para mostrar para vocês. Alguns já receberam um deles, que eu mandei para muitos companheiros. Então nós vamos ver o vídeo e logo depois a gente retoma para iniciar a nossa aula. Então vamos lá, viu aí? Agora nós temos até um vídeo para mostrar como é que nós devemos fazer o nosso trabalho interior, né? Lembrar, observação contínua, sem julgamento, olhando, vendo em profundidade até a compreensão plena. A partir daí surge o movimento da alma. Então vamos lá. Pessoal, eu estava saindo para cá quando eu recebi isso aqui através de um grupo dos ex-alunos do Educandário Liber Sanufra, a professora Rosângela Reis, que mandou, e eu achei muito legal, porque nós estamos num momento difícil, né? Hoje eu vim de Brasília realmente está com vários problemas lá, e para a gente sair, para chegar, para voltar, eu tive de sair muito cedo, porque já tinha começado uma série de ações que muitas vezes começa a fazer a radicalização, né? Eu achei que essa visão aqui é muito legal para que a gente lembre, principalmente nas nossas campanhas, né? No domingo aí o Paulo orar pelo Brasil nesse momento, junto com todos aí que fazem parte da oração pelo Brasil, que é um momento em que a gente realmente está precisando de muita oração. Continuando. Estamos muito próximos, né? 8 e 9 de junho, nós estamos terminando, semana que vem é a última semana de maio, logo depois é o nosso encontro lá no 14º Encontro Congresso Rustem, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Deus queira que até lá já tenha resolvido todas essas questões aí de combustível, avião, para que a gente possa realmente estar lá. Então está aqui, os tempos são chegados de paradigma de uma nova era. Vamos lá? Pode ir, está a programação que vocês já conhecem. E agora nós temos também o nosso 13º Congresso Nacional Pietro Baldi.
Esse congresso vai ter como tema a grande síntese, o Evangelho da Ciência, no dia 24 e 25 de agosto de 2018. Vai ser lá em Brasília, com o coordenador geral, nosso amigo Cleiton. E vai ser lá no Parlamundi, onde foi também o primeiro congresso Pietro Baldi. E o site do congresso é esse aqui, ó. Todo mundo que quiser entrar, já participar, já fazer inscrição, já comprar camiseta, já comprar livro, ver a programação com mais detalhe, está tudo lá, certo? Na programação, está aqui, né? Nós vamos ter a Rosane Barcelos, o Maurício, o Zé Manuel Anacleto e várias outras programações, né? Vamos ter aulas, vamos ter seminários, né? Durante todo o processo, no sábado, na sexta e no sábado. Vamos lá? Vai estar lá o Jorginho, vai estar o Gilson, vai estar o Júlio, então vai ter muita gente, vai estar a Adelaide. Então, é o congresso do Baldi. Agora já temos 2 congressos, né? O congresso do Rustem e o congresso do Baldi, já com as datas bem marcadas e que a gente possa estar junto. Vai ter transmissão da TV IBS. Ok? Vamos começar a nossa prece. Então, isso aqui... 11ª aula, a mente mecânica, continuação. Então, nós estamos estudando a mente mecânica, lembra, né? A mente da esteira, né? Como eu sempre falei, nós estamos estudando essa mente mecânica em que nós estamos presos nela. Continuando, as dimensões além da mente mecânica e as suas particularidades. Paramos aqui. Essa mente mecânica é isso aqui mesmo, ó. No máximo que ela faz é mudar de algumas marchas, ganhar alguma aceleração, mas não sai do lugar. E está sempre preso ao passado. Ó. Por isso que eu coloquei que essa imagem é muito legal, porque ela sempre está presa ao passado. Continuando. Então, nós vimos na aula passada, aqui é um resumo daquilo que nós vimos, né? Que a mente mecânica se forma a partir da oclusão dos núcleos da memória, certo? E aí começa a gente não ter mais capacidade para observar paisagens de outra espécie. O pensamento vai começando a ficar fixo, até chegar no monoideísmo. O núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfusões específicas. Então, como aqui tem ligação, a mente, o cérebro, tem ligações com a mente, a partir do córtex e das áreas aqui da hipófise, do hipotálamo, né? Do mesencéfalo. Então, essas ligações começam a ser obstruídas e obstrui também os canais que ligam o campo da consciência. E aí, nós acabamos saindo dessa oclusão, da repetição de imagem, acaba chegando no monoideísmo, que se isola em tipos exclusivos de recordações ou emoção, certo? A gente tem uma espécie de pluro-monoideísmo, né? Mas, no final, pode virar só monoideísmo. Vimos também que o pensamento contínuo que lhes flui da mente em circuito viciado sobre si mesmo age coagulando ou materializando. Então, esses pensamentos vão coagular e nós vamos ver que o principal órgão que sofre é o corpo, porque quando ele coagula, vai gerar as enfermidades. Em fluxo constante, as imagens repetitivas formadas pelas partículas vivas de matéria mental se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento. Então, aquilo que você forma, muitas vezes fica aí durante anos. É aquilo que eu já falei aqui tantas vezes, né? Não só no mundo dos espíritos, mas também no nosso mundo, que é quantas vezes que a gente tem emoções e pensamentos que já está completando décadas, já está completando 50 anos, 40 anos, né? Fazendo aniversário já. Beleza? Continuando. Pessoal, eu achei essa imagem espetacular. A mente mecânica gera ações mecânicas e gera vida mecânica. Então, o produto da mente mecânica é isso aqui, ó. Então, nós temos de olhar para essa mente, observar essa mente. Segue o videozinho aí que está no início, porque ela vai fornecer isso, ó. Mente mecânica, ações mecânicas, aproveitando a presença aqui da mão, escolhas mecânicas. Quer dizer, a mente mecânica ela está envolvida em todo o mecanismo, que vai gerar indiferença, que vai gerar o egocentrismo, que vai gerar uma série de condutas nossas que a gente muitas vezes considera até normal, mas que nada mais é do que um processo mecânico, certo? Que a gente vai agindo por um processo puramente de repetição. Próximo. Aqui nessa imagem, eu queria mostrar para vocês que a gente tem vários tipos de mente. Várias. Aquilo que nós já vimos lá com o Krishnamurti nas aulas passadas, aula 8, aula 7, aula 6. Krishnamurti fala, olha, não é só isso a mente que existe, não. Existe mente muito maior que essa. Então, essa imagem aqui ajuda a gente a perceber que existe várias mentes. A mente mecânica é só o primeiro revestimento da mente. É o primeiro tipo de mente. E depois, quando as mentes terminam, ainda tem um campo de consciência.
e os vários tipos de consciência. Então, dentro da nossa alma tem um infinito de ações, um infinito de dimensões. Assim como a gente tem as dimensões espirituais, assim como a gente tem as dimensões psíquicas, nós temos dentro de nós as dimensões psíquicas relatadas nos campos da mente e nos campos da consciência. Assim como em nós tem o subconsciente, tem o consciente e o superconsciente, né? Nós temos dentro de nós a mente mecânica, nós temos dentro de nós a mente intuitiva, temos dentro de nós a supramente, dentro do campo da supramente, entre a mente intuitiva e a supramente, nós temos a mente silenciosa. Depois nós temos a consciência superior, a consciência angélica, a consciência arcangélica, a consciência seráfica, a consciência cósmica. Tudo isso está dentro do campo da nossa dimensão. E tudo isso vai muito além de nós e muito além do espaço-tempo. É uma questão da gente desenvolver capacidades e sentidos de observação. O único sentido que a gente tem hoje é a mente que está baseada nos sentidos. Aliás, nós vamos aprender, e eu quero falar um pouco na aula que vem, que na verdade a mente é que gera tudo, porque nós aprendemos na aula passada que é a mente que gera todo o nosso organismo. Então, até os órgãos do sentido, quem gera é a mente. E, consequentemente, nós ficamos dependentes desses órgãos de sentido. E a nossa mente fica baseada na memória, consequentemente, fica baseada no passado, fica baseada nos órgãos do sentido, fica baseada na distração, fica baseado no egocentrismo e a gente fica preso. Mas dentro de nós existem inúmeras dimensões esperando que a gente desenvolva condições específicas de descobrir. Então, nós temos outros sentidos. Nós temos sentidos muito maiores que esse. E se a gente desenvolver, nós vamos chegar nas visões interiores, nas visões intuitivas, nas visões conscienciais, até que a gente tenha um conhecimento de identidade, até que a gente perceba por identidade. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento de identidade. Por isso que Jesus, quando fala desse conhecimento, ele fala lá, olha, o que eu vos falo é aquilo que ouço do Pai. Ou seja, esse é um conhecimento de identidade. Então nós temos aqui o conhecimento instintivo, que é o primeiro conhecimento, vem o conhecimento instintivo. Depois nós temos o conhecimento deduzido da razão, que se baseia muito nos sentidos e naquele que ele observa. Depois disso nós temos o conhecimento intuitivo. Depois desse conhecimento intuitivo ele cresce até chegar no campo da supramente, que a supramente tem um conhecimento amplo. E dentro da supramente vai ter a mente silenciosa e a mente intuitiva no seu grau maior. Depois disso, nós entramos no campo consciencial, e quando entramos no campo consciencial, a gente vê. É aquilo que eu não canso de falar com vocês, que está lá no Apocalipse, que João ouve o Espírito falando assim para você, sobe e vê. Ou seja, isso é visão consciencial, eu vejo. Aí depois disso, nós temos o conhecimento por identidade. Esse é o conhecimento verdadeiro, ilimitado, infinito, o conhecimento da verdade, é o conhecimento por identidade. E é esse que Jesus nos ensinou. Por isso que ele falou, o que eu falo, não falo por mim mesmo, eu falo porque eu ouço do Pai. Esse é o conhecimento de identidade para onde nós caminhamos. Ora, nós estamos presos aqui, numa razão tacanha, porque ainda não temos o correto pensar. Você viu que a percepção viva e a vigilância viva que faz o correto pensar. Nós ainda não temos o correto pensar. Então, consequentemente, quando a gente sair um pouco dessa mente mecânica, nós vamos para uma mente que começa a ser intuitiva, mas acima de tudo, nós vamos para o correto pensar que nos liberta, através da percepção contínua, da vigilância contínua, através da atenção contínua. E os mecanismos para isso nós já mostramos aqui. Observação, olhar pensamento por pensamento e estudá-lo em profundidade até a sua raiz. Observação dos sonhos e a prece. Então, se eu junto prece, observação dos sonhos e, consequentemente, a observação do meu pensar, daqui a pouco eu recebo a influência dos missionários do bem, que vão nos ajudando e eu vou abrindo a minha mente, até que em um determinado instante começa a surgir essa mente silenciosa e começa a surgir a mente intuitiva, aliada, que vai se juntando até formar a supramente. E aí sim, a gente caminha para o campo da consciência, e no campo da consciência a gente tem visões. E aí essas visões são totalmente completas, amplas. Aí começa o processo não só de complementabilidade, mas também de interconexidade, até chegar no campo de identidade.
Ok? É isso aqui. Próximo. Aqui, eu peguei para mostrar que a nossa aura, desculpa o vermelho que não fica bom em TV, mas a nossa aura nada mais é do que o conjunto dos campos já desenvolvidos por nós, ou em desenvolvimento, ou que serão ainda desenvolvidos. Porque como o macrocosmos sempre está no microcosmo, as dimensões interiores nossas também aparecem no campo da nossa aura, desde que a gente entenda o perispírito não como um corpo homogêneo, mas um corpo heterogêneo formado de várias dimensões vibratórias. Essas dimensões vibratórias vão ter como a primeira parte o corpo físico e o duplo etéreo, que é a energia vital aliada ao corpo físico, que pertence ao campo físico. Depois disso nós temos o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo búdico, o corpo crístico e assim por diante, que são as várias dimensões mentais e conscienciais que estão no nosso interior e ao mesmo tempo se refletem no campo vibracional do qual nós pertencemos, nesse mundo antissistêmico, que é um mundo vibracional, enquanto que o mundo interior pertence ao mundo intrínseco e, consequentemente, nós vamos refletir isso no campo da nossa aura. Ok? Então, são os vários campos ainda a serem desenvolvidos e onde cada ponto desse que a gente desenvolve torna-se o centro do ser. É por isso que a queda deslocou o centro do ser. A evolução vai alargando o centro do ser e vai tomando consciência, aquilo que Emmanuel chama de consciência desperta. Somente que quem fica na mente mecânica, como nós, no nosso dia a dia, nós estamos na consciência superficial. Não vemos mais que isso, não caminhamos mais que isso. Ou seja, nós estamos na consciência hominal como campo humano e na consciência superficial, consequentemente ligado à mente mecânica. Mas se a gente aprofundar, nós vamos para a consciência superior e, consequentemente, nós vamos para um conhecimento mais profundo. Próximo. E aqui Cyrano Bindo nos fala muito legal. Agora eu queria mostrar aqui não só as várias mentes, como os vários tipos de consciência. Por isso que aquele pontinho lá que estava pequenininho agora está grande. Com feição humana, para mostrar que são as consciências humanas. Então olha aqui, ó, olha quantas mentes nós temos dentro de nós. Logicamente que quando eu falo em algumas, como mente intuitiva, tem várias mentes aqui de tipos intuitivos, por isso que o conhecimento é diferente. Muitas vezes a gente lê um autor e quer colocar toda a verdade daquele autor. Não, cada autor tem uma contribuição. É por isso que a gente tem que ter um estudo de síntese, que é um estudo de síntese de formação orgânica, para que você aproveite o que cada um deu. O que cada um trouxe de contribuição. Então, se nós formos pegar, por exemplo, vamos pegar lá as contribuições que nós já temos. Se nós formos pegar o judaísmo, por exemplo, você tem uma contribuição de simbolismo extraordinária, onde dentro desse simbolismo você tem um campo imenso a ser estudado, a ser desenvolvido. O grande problema é que a mente mecânica transforma o simbolismo em condições comuns. Ou seja, é como se fosse. Ora, pega lá, igual eu já falei aqui para vocês, pega a Arca de Noé. Se eu interpreta a Arca de Noé como a Arca da Evolução, e a próprio tamanho da Arca de Noé, que é a razão áurica, como nada mais é do que a espiral e a sequência de Fibonacci, ou seja, eu tenho uma visão completamente diferente do que está na interpretação segundo a letra. Da mesma forma, eu vou pegar o islamismo, tem uma série de leis que são aquelas leis transitórias. Mas se eu pego o islamismo, principalmente dentro de uma visão sufi, o que vai acontecer? Eu tenho uma visão extraordinária da emancipação da alma, das visões superiores da alma, das visões conscienciais, porque o próprio Maomé, para receber parte do islamismo, que é a parte superior do islamismo, ele precisou estar num campo de consciência, porque ele falou com o mensageiro, ou seja, ele falou com o anjo Gabriel. Olha, se eu pego lá agora o cristianismo e olho o cristianismo na sua feição maravilhosa, tem 1000 coisas dentro do cristianismo que nós nem sequer entendemos ainda. Um dos cursos que eu quero dar, eu estou deixando eu amadurecer mais, deixa eu ficar mais velho, na hora que eu ficar aqui um pouco mais com Alzheimer, então é um curso que eu vou dar para vocês, talvez um dos últimos cursos que eu vou dar, que é o Evangelho Interior. Esse curso é muito legal. Já fiz alguns ensaios dele, já dei alguns ensaios, mas eu quero deixar para um dos últimos cursos aqui, quando eu estiver terminando a minha contribuição dentro da TV Ibis. Entendido? Para que a gente veja a beleza que é o Evangelho, quanta coisa extraordinária que tem ali dentro. Então, se eu pego aqui o Espiritismo em relação à obra de Kardec, você vai ver como é que um homem desenvolve uma obra usando a razão no seu ponto máximo, no seu ponto maior,
a razão no seu ponto exato, pura. Eu falo que Kardec conseguiu fazer a codificação da doutrina espírita na sua razão pura. Agora, se você vem aqui para a obra do Chico, que completa ela de maneira magnífica, você vê a intuição num ponto máximo, que a gente tem que entender que todo tipo de mediunidade nada mais é do que a intuição. Todos os tipos. A intuição é a fonte de todas as especializações mediúnicas. E o Chico tem uma precisão extraordinária, uma coisa extraordinária. Se você vir aqui para o lado de Krishnamurti, você vai ver uma pessoa para te ensinar a libertar a mente. A obra de Krishnamurti é toda ela baseada em libertar a mente. Ela não está voltada para discutir princípios, a origem, Deus, vida, não. Ele apenas te leva a raciocinar sobre você mesmo e libertar a sua mente. Você vira aqui para a obra de Cira Lombina, é uma síntese do Oriente. Aí quando você vira para cá, gente, se fizer a síntese do Oriente com Cira Lombina, cadê a síntese do Ocidente? Você vira aqui, tem um balde, tem telhado de Chardin, certo? Tem uma série de seres que vêm contribuir. Agora o balde é o maior deles, que faz uma síntese extraordinária de todo o conhecimento evangélico do Ocidente, assim como o Cira Lombina vai fazer do Oriente. Não conheço nada maior do que Cira Lombina em relação à síntese do Oriente. E sem contar os vários e vários autores que fazem contribuições múltiplas. Agora, o que eu tenho de saber? Estudar cada um deles, mas estudar em mim mesmo. Não é estudar intelectualmente, não é estudar com a mente mecânica, é estudar e realizando em mim aquilo que ele está falando, porque eu vou entender. Por que eu não entendo? Porque eu não realizo em mim, vira apenas teoria. Eu falo que a gente pega os ensinos superiores e transforma em cabide de palavras bonitas dentro do campo intelectual. Não, nós temos de viver. É aquilo que Jesus fala, você só conhece a verdade quando você vivê-la. Então, na hora que você começa a viver e tentar realmente buscar aquele caminho, aí a verdade vai ficando clara. Inclusive, você vai saber, não, essa pessoa aqui, na verdade, ela está escrevendo um livro que tem conteúdo só de repetição. E ela mesma não está fazendo, porque se ela fizesse, ela sabia o que ela estava falando. Você vai tendo vivências. E essas vivências, então, é que vai te mostrando a assertiva daquele ensino. O propósito de tudo aquilo que está ali, com uma experiência para que você desperte você mesmo. Ok? E aí, Cira Lombino fala: o que é essa obra e o seu resultado, senão uma autoinvolução da consciência na forma e uma autoevolução a partir da forma, a fim de manifestar alguma potente possibilidade no universo que ela criou. E qual é a sua vontade no homem, senão a vontade de uma vida sem fim, um conhecimento sem limites, um poder sem entraves? Olha que bacana. Olha o Cira Lombino aqui falando do período de involução e evolução que o Baldi explica tão bem. Ele fala que a consciência, através de um processo de autoinvolução, que foi exatamente isso, é autoinvolução, ela chega na forma. A forma desenvolve e volta num processo de alta evolução novamente aos campos conscienciais. E na hora que esses campos conscienciais surgem as possibilidades. Lembra que nós demos uma aula aqui no curso passado sobre possibilidade, potencialidade e probabilidade. Falei inclusive nesse curso também. E essas possibilidades que a própria consciência cria, porque o nosso cosmo é um cosmo consciencial. Quem plasma o cosmo em qual nós vivemos é a consciência. E o nosso universo é um universo mental. Ou seja, nós fomos caindo, contraindo, e a mente gerou esse universo do qual nós fazemos parte. Mas o cosmo, como a síntese de vários universos, o cosmo entendido como multiverso ou múltiplos universos, esse cosmo tem como obra a consciência, ou seja, ele é fruto da queda. Assim como o espírito é fruto do espírito, ou seja, ele tem uma autoexistência, por isso que ele é intrínseco, não tem tempo, não tem espaço, ele tem uma autoexistência. Ser e criatura, é o espírito dentro daquela visão que nós já falamos aqui 800 mil vezes, Deus, unidade, totalidade e individualidade. E quando há a contração, surge a consciência cósmica. A consciência cósmica, através do campo de informação, forma o cosmo, que é o conjunto de todos os universos possíveis que existem e podem existir. E o nosso universo já está numa dimensão menor, porque é uma dimensão mental.
que é a mente? A contração da consciência. Então a mente faz um mundo mental. Esse mundo mental, esse universo mental é o universo que nós fazemos, que nós vivemos. Por isso que o universo parece muito mais um campo mental, um pensamento, do que qualquer outra coisa. É por essa razão que hoje a ciência começa a discutir que além da energia e da matéria tem informação. Certinho. E amanhã nós vamos ver que a informação é preponderante em relação à energia e à matéria. Certinho? E o que a gente quer? Volta lá. E o que a gente quer? A gente quer uma vida sem fim. Por quê? Porque a vida vem de Deus. Lembra que eu já falei isso aqui várias vezes também? Aquele xaropão Maurição. Deus como essência é amor. Deus como substância é vida. Deus como princípio é lei. E Deus como ser é a verdade. Então, se Deus como substância é vida, essa vida é indestrutível. E ela não tem limite. Então, por isso que a vida está aqui, ó, isso que a gente busca o tempo todo. E a gente busca o conhecimento sem limite, porque é a verdade. A verdade é Deus como ser. E, ao mesmo tempo, sem nenhum entrave, que são os entraves que nós criamos durante o processo de queda e que ficamos presos aqui na mente mecânica, que é essa primeira camada aqui. Então, nós temos um universo para pesquisar, gente. Nós temos vários mundos a viver. Continuando. Estamos também com Ciro Arambino. Se é verdade que o espírito está evoluído na matéria e a natureza aparente é Deus secreto, então manifestar o divino em si mesmo e realizar Deus interna e externamente são os mais altos e mais legítimos objetivos possíveis ao ser humano na Terra. Cara, a gente perde a vida inteira, fala, eu não posso fazer isso porque eu tenho o meu trabalho, como se todo mundo que fizesse era desocupado, né? Eu não posso fazer aquilo porque tem minha família, eu não posso fazer aquilo porque estou prestando concurso, eu não tenho tempo porque agora estou fazendo isso. Gente, você não veio na Terra para isso. O trabalho fundamental, o único trabalho que você tem de fazer, porque o resto é complementar, eu chamo de trabalhos de função de vida. Agora, o trabalho de vida é a sua autolibertação. E você negligencia porque você tem de ganhar dinheiro agora, você negligencia porque está com problema na família, negligencia porque você está prestando concurso, você negligencia porque você está vivendo um problema, você negligencia porque você está apaixonado, você negligencia porque você está com a doença. Cara, mas a única razão, aquilo que o Krishnamurti fala e que o Ciro Arambino fala, que Emmanuel fala, olha o que ele diz aqui, ó. Se é verdade que o espírito está evoluído na matéria e a natureza aparente é Deus secreto, então manifestar o divino em si mesmo e realizar Deus interna e externamente são os mais altos e mais legítimos objetivos possíveis ao ser humano na Terra. É para isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente vem e reencarna, fica no mesmo processo, aquilo que Emmanuel falou, o binômio ilusão, desilusão, ilusão, desilusão, ilusão enquanto está encarnado, desilusão pelo encontro da verdade desencarnado, volta de novo, ilusão, desilusão e passa-se milênio. Chega, o trabalho fundamental, eu só estou aqui na Terra para um trabalho, que é esse trabalho aqui, o divino em si mesmo. O resto é complementar, então é o contrário, eu vou fazer o resto à medida em que eu vou fazendo isso aqui, dentro do mundo, sem sair do mundo e fazendo as tarefas que tem de fazer no mundo, mas aqui, nunca perdendo que a visão principal é essa. Próximo. Agora essa imagem aqui eu gostei muito. Tem muita gente que quer ir para o céu assim, né? Escada rolante, sem esforço nenhum. Eu adorei isso aqui. Muita gente que é assim, eu pisa aqui, por favor, pisa, se tiver uma cadeirinha até melhor. Aí pisa e vai ser levado para o céu, graças, sem esforço nenhum. É isso que a gente quer chegar no céu dessa maneira. Tanto é verdade que tudo que se fala para você sair da mente mecânica, as pessoas falam assim para mim, doutor Maurício, é difícil demais. Falei, quer escada rolante, filhinha? Difícil demais porque você montou milhares de hábitos. Agora não faz não, para você ver. Não vai ter escadinha para você, escada rolante não. É você que tem que fazer. Olha aqui, Isso é de Neio Lúcio, Chico Xavier, né, no livro Sementeira de Paz. A perfeita certeza da eternidade, quanto ao homem e à vida,
constitui edifício sublime demais para erguer-se espontaneamente, sem paciente aplicação dos interessados. Vamos voltar no slide passado? Olha o que Cirambino fala. Olha o que ele fala. Se é verdade que o Espírito está envolvido na matéria, a natureza aparente é Deus, secreto, então manifestar o divino em si mesmo e realizar Deus interno e externamente são os mais altos e mais legítimos objetivos. Vamos nos dar frente? Neo Lúcio fala o quê? A perfeita certeza da eternidade, quanto ao homem e à vida, constitui edifício sublime demais para erguer-se espontaneamente, sem a paciente aplicação dos interessados. Ou seja, não tem escada rolante para o céu. É você que tem de fazer a escada e você que tem de ascender. Próximo. Agora Emmanuel. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Cara, que coisa linda! Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Se você não edificar, não tem. É por isso que Jesus fala, vinde a mim. É você que tem de vir. Ele fala, não, fica aí que eu vou ir pegar você e vou te carregar e você vem que eu vou te levar de escada rolante. Não, vinde a mim. É você que tem de vir. Próximo. Voltando em Cirambino. Olha, você vê que todo mundo fala a mesma coisa, né? É impressionante. Eu fico impressionado quando eu faço essas coisas. Quando você junta, você fala, gente do céu, todo mundo fala a mesma coisa. Quando a vida e a mente começam a sentir essa necessidade, isso toma a forma de ignorância, que se esforça e busca, e de um desejo agitado e frustrado, que são os primeiros passos. Olha que bacana, nós tivemos até uma pergunta aqui na aula passada. Na hora que a gente começa, cara, é o meio caos. Eu gostei demais disso aqui que Cirambino fala. Você vê que o cara está fazendo a experiência exatamente assim. Na hora que você começa, parece que tudo está perdido, que tudo é ignorante, que tudo é falso, que você não vale nada e não vale mesmo. E você fica perdido. Olha o que Cirambino fala, é muito bacana, ó. Quando a vida e a mente começam a sentir essa necessidade, que é o nosso caso, que nós estamos aqui. Se vocês também não quisessem, não ia ficar ouvindo aqui o gordo falando esse monte de besteira o tempo todo. Se vocês estão ouvindo, tem paciência para ouvir, é porque tem necessidade, está querendo. Olha aqui, isso toma a forma de uma ignorância que se esforça e busca, e de um desejo agitado e frustrado, que são os primeiros passos. É um desejo frustrado, uma agonia, uma ignorância que não sabe por onde ir. Vê, é desse jeito. É desse jeito que começa, é desse jeito que aflora, é desse jeito que caminha, é desse jeito mesmo. Eu achei isso aqui espetacular. Isso só pode escrever quem fez. Ou seja, começa assim mesmo, começa numa ignorância, sem saber, sem nada. Parece que tudo que você aprendeu não vale nada e não vale mesmo, certo? E aí você começa, um desejo sem saber para onde eu vou, sem saber de rumo certo. A gente que gosta de ter certeza, vai tudo por água abaixo. Mas olha o que ele fala, ó. Quando a vida e a mente começam a sentir essa necessidade, isso toma a forma de uma ignorância que se esforça e busca, e de um desejo agitado e frustrado, que são os primeiros passos em direção ao autoconhecimento e à autorrealização. Mas onde se encontra então o reino de sua autorrealização? Esse reino lhe é dado quando ultrapassam a si mesmos. Olha, então aqui no jogo da vida, olha que bacana, esse é o jogo da vida, né? Eu gostei demais dessa imagem, o jogo da vida. E a gente inicia com o sentimento desordenado, sem saber para onde ir, porque o mundo já está tão organizadinho do meio, da maneira que a gente faz, né? Preto e branco, certo e errado, preto e branco. A gente já pôs um mundinho certinho, igual um tabuleiro. Ah, mas para você ir além, você começa a se desorganizar. Mas se você for além, você abre uma porta, olha lá, ó, você tem de ir ultrapassar a si mesmo. Se você fizer isso, você vai embora. Beleza. Aí você fala assim, ah, mas é impossível. Aí eu trouxe isso aqui para você não falar essa besteira. Também de Cirambino. A noção do limite do impossível começa a tornar-se um pouco irreal. E parece que, ao contrário, tudo que o homem quer com constância, no final deve ser capaz de fazer. Pois a consciência, na espécie, acaba por descobrir os meios. Olha que legal.
Aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa, doutor, eu começo aí, o que vai acontecer? Eu falei, não, pode deixar, se você começar, mesmo com essa ignorância, mesmo com esse desejo desordenado, na hora que você começar, a própria consciência que existe em ti, encontra os meios e te dá a direção. Não se preocupe, já está dentro de você, vai surgir espontaneamente. E na hora que você tiver dúvida, a consciência dá um jeito de criar sincronicidade. Chega alguém que te fala, chega um vídeo que te alerta, chega um livro que te chega na mão e vai te dando as diretrizes. O importante é começar. Na hora que você começa, todo um processo de sincronicidade vai ocorrendo. Então nunca se esqueça disso aqui, a noção do limite do impossível começa a tornar-se um pouco irreal e parece que, ao contrário, tudo que o homem quer com constância, no final deve ser capaz de fazer, pois a consciência na espécie acaba por descobrir os meios. Então você pode tocar o infinito, você pode tocar o universo, porque a consciência encontra os caminhos, desde que você comece a ter constância, você comece a ter perseverança. Próximo. Agora aqui, olha o que nós já estudamos. A mente mecânica, aqui ela está mostrando, né? Toda ela é mecânica, ela é baseada no rio de hábitos, lembra? Nós já estudamos esse rio de hábitos aqui. Ela é baseada no rio de hábitos que vem como inclinações, vem como instinto, vem como tudo aquilo que está no nosso subconsciente. Ela é, consequentemente, feita de instintos e desejos, principalmente a mente mecânica, ela só vai mostrar desejo, não tem outra coisa para ela mostrar, e ela é feita de distrações. Isso a gente vê muito. Você pode olhar que a gente não busca o novo dentro de nós, nós buscamos a nova distração. Então a nova distração é um programa de computador, a nova distração é um celular novo, a nova distração é uma moda nova, a nova distração é um passeio novo, a nova distração é um namorado novo, a namorada nova, e aí vai. E nós ficamos aqui o dia inteiro, mecanicamente vivendo, a vida inteira aqui. E a mente é formada dos sentidos. Então, baseada no tato, gustação, olfação, audição, visão, memória e passado, nós formamos a mente mecânica e ficamos desse jeito aqui, em repetições infinitas. E todo conhecimento novo que chega, a gente pega o conhecimento velho e quer vestir ele lá nele, para a gente poder entender. Não é o contrário, não. Eu vou para frente para poder ter uma nova visão, para aí sim eu vou entender. Eu quero adaptar no velho, porque eu não mudo. Próximo. E aí, Emmanuel já nos falou isso, que eu já trouxe uma passagem aqui sobre isso, olha aqui que ele nos fala. Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Bora. Então, se todas as minhas potencialidades eu coloco na mente mecânica, eu vou morar nela. E se tudo que eu faço, eu vou fazer com base na mente mecânica, eu vou ser classificado por ela. Porque eu quero viver lá. Próximo. Essa mente mecânica tem alguns aspectos interessantíssimos. Porque essa mente mecânica, os espíritos nos ensinam que os nossos chakras, os centros de força, ele assimila o nosso pensamento e todo o nosso pensamento circula em circuito fechado do nosso chakra antes de ser emitido. Então significa que o seu corpo físico é formado e qualificado pela sua mente. Consequentemente, os distúrbios físicos que você possui foi moldado pelo pensamento. Então vamos ver de novo aqui a mente mecânica, agora vendo a questão do fluxo, vendo as consequências do fluxo dela. Vamos lá? Essa mente mecânica, ela é egocentrada. Ela só pensa em si mesmo. Depois, ela é local, ela não vai muito longe, a vibração dela é lenta. Então ela fica presa nela mesma. Por isso que quando morre, fica nas regiões umbralinas, não consegue ascender para as dimensões superiores. Ou seja, é uma mente local. Ela não é a mente com interações amplas. Depois, ela é um vórtice eletromagnético, porque o pensamento é uma força eletromagnética, é um campo eletromagnético. Por isso que eu já falei aqui que a partícula do pensamento é o biomento eletrofóton. Consequentemente, como vórtice, ela vem aqui e ocupa todos os chakras, que vai dar substância dos chakras. E os chakras vai emitir através do microtúbulo para todos os órgãos. Você entendeu então que a sua mente mecânica em repetições infinitas que vai gerar suas patologias? E se você já encarnou com
uma lesão em um órgão mais frágil pelos abusos do passado, aquilo que nós já falamos tantas vezes aqui no nosso curso, onde está a tua dor é onde teve o teu abuso, então, consequentemente, a doença vai surgir no teu corpo. E a repetição da mente mecânica é o principal elemento que forma a patologia. Vamos lá? E essa mente se nutre do campo mental coletivo de ressonância. É aquilo que nós já aprendemos com Emmanuel. Milhares de pessoas te expressam e você expressa milhares de pessoas. E ela vai formar um fluxo por todos os chakras. Vamos ver esse fluxo aqui com mais detalhe? Observa, desse modo, a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvidas, inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal, se tiver escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Então, presta atenção aqui, o que você faz com tua mente, aqui está dando um exemplo da mente, ou vai acender luz ou vai ser treva. Então, você tem de observar isso, porque, olha, se a mente mecânica percorre e todo pensamento percorre o campo do nosso chakra, o que vai acontecer? Observa. Olha bem a palavra observa aqui, eu fiz ela ficar grande aqui para mostrar que é a mesma coisa que Cira Lombino e Krishnamurti fala. Desse modo, a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, principalmente as moradas íntimas. Mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Olha, se a minha vida é residência, a minha residência é mecânica, eu vou produzir só mecânica. E se eu desencarno, eu vou ficar dentro daqueles aspectos que nós já mostramos aqui na aula passada. Por quê? Porque o fluxo mecânico vai percorrer todos os meus chakras, vai dar densidade ao meu corpo perispiritual e vai, sobretudo, definir a qualificação do meu corpo físico e as patologias que ele vai ter. E a primeira patologia que surge é a patologia do sistema que eu abusei em vidas passadas. Então, se eu abusei do sistema gastrointestinal através da bebida, vai aí que vai surgir a minha primeira patologia. Se eu abusei do campo sexual, é aí que vai aparecer. Se eu abusei das emoções, é no coração que vai aparecer. Se eu abusei do medo e das inquietações, é no rim que vai aparecer. Então, tudo isso tem uma explicação e está dentro de nós, é daí que surgem as patologias. Continuando. E aí, aqui está aquela imagem que está na TV Ibis, mostrando todos os chakras, frente e verso, e os nossos órgãos principais e a coluna, para mostrar que é aqui. Agora vamos lá. Olha o fluxo aqui, ó. O fluxo do pensamento, principalmente da mente mecânica como fluxo, ela percorre todos os chakras e através dos microtúbulos vão para todos os órgãos. Como é repetitivo, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes, pronto. A célula absorve através do citoplasma, gera patologia. Próximo. Aqui está a mesma imagem, mostrando agora só os chakras, para que a gente veja o fluxo. Aí está novamente. Você me perdoe pelo desenho vagabundo, mas é o máximo que eu consigo fazer, né? Como o Adalto pode fazer para mim, eu tenho que fazer essa porcaria aqui. Mente mecânica como fluxo. E por que ela é o fluxo? Porque a mente está além do cérebro, e a mente, como diz André Luiz, nós vimos em aula passada, Emmanuel também falando, ela emite raios. Lembra? Ou seja, ela emite raio, ela emite ondas, porque a mente ainda é matéria e ele é formado de partículas. Então, se ela é formada de partícula, lembra, partícula e onda. Então, por isso que ele fala que a mente emite raios. Mas olha só que beleza essa imagem. Aqui está o cérebro, aqui está o corpo e aqui está a visão da mente, né? Para poder mostrar que ela emite raio, que ela emite raios de várias naturezas. E esses raios envolvem todo o nosso corpo através dos centros de força. Antes dele ser emitido, olha que desenho bacana isso aqui. Isso aqui não é meu nome, gente. Isso aqui eu peguei na internet. Antes dele ser emitido, ele faz um circuito fechado. Então, através do chakra, é distribuído para todo o teu cosmo orgânico. Então, olha bem, não tem um raio emitido ainda. E você já está consumido em todas as expressões que a mente emite. Por isso que você não faz mal a ninguém sem fazer a si mesmo. E a percentagem do mal que você deseja a outrem, você vai consumir integralmente, enquanto que o outro só vai consumir aquilo que tiver em sintonia contigo. Ora, então você pensa isso aqui, gente, numa mente mecânica. 110, 115, entre 85 a 115 mil pensamentos dia.
A mesma coisa, consumindo no chakra, chegando até o citoplasma, que é a água, absorvendo como se fosse água fluidificada, induzindo a gênese das novas células através dos cromossomos. E aí vai. Entendeu como é que surge a patologia? O hábito mental é que vai formar. Por isso que quando surge, você fala, ai meu Deus, eu estou doente, meu Deus, por que isso? Ele devia falar, meu filho, por que você fez? Aí você vai no médico como se o médico fosse um mecânico para consertar você. E você não tem nada a ver com isso. Tadinho, estou sofrendo. Foi você que fez, criatura. As doenças que a gente tem, é a doença que a gente faz. Por isso que a gente morre. Porque você brota as patologias. Então você vai entender também que mesmo morto, conforme a mente, o perispírito também tem patologia. Por isso que você vê os hospitais do plano espiritual. Aí você fala, não, mas no plano espiritual não tem morte. Tem, a segunda morte, que André Luiz também explica no livro Libertação. Fica em forma ovoide, fica em forma de corpo mental. Próximo. Olha aqui, ó, mais uma imagem que nos ajuda a compreender isso, né? Os vários raios, que na verdade aqui são os raios mentais, ou ondas mentais, ou partículas mentais, consumindo todo o nosso organismo. Próximo. E aqui eu estou mostrando isso, né? Pegamos uma imagem para mostrar o fluxo, né? Que vai, esses raios agora mostrando que está na aura, que está em todo o nosso organismo. Olha ele aí. A mesma imagem agora mostrando o campo da aura conjugado. E olha aqui que André Luiz fala. Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Olha, nós vimos lá na aula passada, para a mensagem lá da Nécio Bozano, que tudo que está no plano espiritual é feito pela mente. Ou seja, o plano espiritual é totalmente mental. Então nós estamos vendo que aquilo que a gente autoexcitar e autoformar é o que vai existir. Então você pega essas pessoas, por exemplo, que têm mania de doença. Não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde vai ter a doença que ela vai escolher. Porque ela vai auto-excitando e, consequentemente, vai autoplasmando. Auto-excitando e autoplasmando. Até que ela fala, eu não falei que eu tinha essa doença? Eu fui em 10 médicos, nunca ninguém achou. Até que, enfim, eu fui no médico que achou. Não, minha filha, porque agora que chegou o ponto que você conseguiu plasmar. Você tentou tanto que agora plasmou. Entendido? Próximo. E aí André Luiz continua. Lógico entender dessa forma que diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, parte constituinte do organismo, que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade. Então isso nós já estudamos aqui, estou trazendo para poder a gente recordar nesse momento importante. Ou seja, o corpo mental que forma todos os outros corpos e forma um todo indivisível. Se nesse todo indivisível o pensamento fica em repetição o tempo todo e repetição negativa, o que vai acontecer, gente? Com alta excitação imensa e com a capacidade de autoplasmar, você plasma qualquer coisa. Ou plasma saúde, ou plasma doença com extrema facilidade. E se você souber que você tem uma doença do meio, a doença do terreno, como eu gosto de falar, a doença do terreno, que é a doença que você já traz em reencarnações passadas, então você entende por que determinado órgão vai ser mais afetado do que outro, porque ele é mais frágil, tem um campo vibracional mais frágil. Próximo. E aqui, ó, continuando com o mecanismo da mediunidade de André Luiz, olha só, Neo-Lúcio, falei errado, continuando com Neo-Lúcio, a mente recebe a ideia enfermiça
dá-lhe concretização, e em breve a criatura se destrói por si mesmo, a bem dizer. Cada qual colhe frutos da sementeira que se consagrou. Cara, mais claro do que isso daqui é de Ney Lúcio, de André Luiz, não. Então aqui eu fiz a mente, ó, essa luz aqui é a mente, aqui está o cérebro. E lembra que eu falei para você que o pensamento chega como vórtice? Que são os pensamentos que a gente atrai. Ó os pensamentos aqui, ó. Certo? É desse jeito, gente. Só que você vê como vórtice. E na hora que você assimila, tá claro? Ó, você vai assimilar pensamento. Lembra que a mente emite e assimila, emite e assimila. Na hora que você assimila, esse pensamento vai circular em circuito fechado, através dos raios mentais, através das ondas mentais, através das partículas mentais. E olha bem o que ele nos diz, então. A mente recebe a ideia enfermiça, dá-lhe concretização, porque o pensamento é autoexcitável e plasmatização, né? Vai plasmar. E em breve, a criatura se destrói por si mesmo, a bem dizer. Cada qual colhe frutos da sementeira que se consagrou. Não tem jeito. A cada um segundo as suas obras. Se a sua obra é essa, é o que você vai ter. Então não é culpa de Deus, é culpa do destino. Ai meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida logo agora? Porque você está fazendo isso há muitos anos. E a vida deve ter te chamado a atenção pelo sonho, chamado a atenção por conselho, chamado a atenção através de livro, chamado a atenção através da prece, chamado a atenção de todas as maneiras possíveis que você não ouviu. Agora tem um resultado. Aí você ponta, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma coitada do destino, vou lá no médico para ver se o mecânico me resolve, e todo mundo vai ter de me ajudar porque eu estou muito mal. Porque é mecânico, nós vamos continuar mecânico. Em vez de ter a doença como caminho de espiritualização, nós vamos ter a doença como mecanismo de queixas e vitimismo. Próximo. Aí você fala, como é que isso aí se dá? Vamos lá no Ney Lúcio de novo. Você vê que todo mundo fala a mesma coisa. Aí o Ney Lúcio fala o seguinte, olha que bacana isso aqui, gente, isso aqui é muito legal. E hoje sabemos que o sangue é o elemento básico do organismo perispiritual na esfera física. E por essa razão, que de algum modo o seu aparelhamento circulatório, apesar de ausência de qualquer lesão, reclama algum descanso, descanso de ideias e ideais, para que as células se refaçam. Olha só, é através do sangue, o pensamento circula em circuito fechado. Vai atingir as células através do sangue, ou seja, o principal fluxo mental está junto do sangue. Então, pessoal, é por isso que quando nós vamos estudar o ectoplasma, ele está ligado à corrente sanguínea. O principal fluxo da nossa mente circula como o sangue, é absorvido pelas células, as emanações, pelo mesmo processo de pressão, pelo mesmo processo homotopoético, por todos esses processos. Na hora que você faz isso, ele vai absorver, a célula absorve e transforma a sua mente, as suas ordens, a sua vontade em ação orgânica, alterando o campo fisiológico e depois alterando o campo anatômico. É por isso que de vez em quando precisa dar um descanso. Cuidado com as ideias, dá um descanso. Por isso que muitas vezes fala para você, vai para o campo, vai para o mar, vai para as montanhas, para ver se a mente sai daquele ciclo, para ver se renova. Então você imagina que se não fossem os nossos mentores, a gente não teria vida nem de um ano. Você já imaginou quanta misericórdia você tem ação em torno de você para evitar doenças que desencarnem você nos primeiros anos de vida e na sequência da existência? E que a gente nem vê. Humberto de Campos tem inúmeras historinhas dadas pelo Chico mostrando isso. O espírito trabalhando dioturnamente para poder pelo menos manter a sua vida. Porque senão você desencarnava com muito maior rapidez. E se a gente não tivesse o sono, para os mentores pegar a gente, dar uma renovadinha, dar uma limpeza, mesmo que a gente não lembre, e tenta nos orientar através do sonho, com a síntese do que nos ocorre à noite, nós não teríamos condições de viver. E hoje sabemos que o sangue é elemento básico do organismo perispiritual na esfera física. E por essa razão que, de algum modo, seu aparelhamento circulatório, apesar da ausência de qualquer lesão, reclama algum descanso. Descanso de ideias e de ideais, para que as células se refaçam. Vamos lá? E aí, André Luiz, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Vamos repetir? Toda queda moral
nos seres responsáveis, opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Viu? Mente, chakra, perispírito, do pretéreo, corpo físico, célula, sangue, célula, patologia. Próximo. Aqui de novo a mesma visão. A dor, portanto, André Luiz, a dor, portanto, dessa ou daquela forma é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura. Então a cura só aparece quando sua alma participa. E essa palavra de André Luiz aqui é muito bacana, alarme ou emergência. Por isso que a Cristina Groff, aí, que fez um trabalho extraordinário junto com o marido Stanislaw Groff, fala lá de crises emergenciais. Ou seja, quando surge a dor, quando surge a patologia, o organismo está falando, corre, ainda dá tempo. Muda seus hábitos, muda sua maneira de ser, aproveita os elementos da alma. Busca alívio na medicina, mas busca a cura dentro da tua alma. Não tem ninguém que possa te curar. Ninguém. É igual eu falo para meus pacientes, eu não te curo. O máximo que eu posso te dar é alívio. O máximo que eu posso te dar é um aporte de energia e de visão, mas é você que se cura. Por isso que não tem paciente meu que sai do consultório sem uma receita de livro. Por quê? Porque não tem jeito. Ele tem de procurar um caminho de cura. Não tem ninguém que cura, alivia. Até o próprio Cristo foi claro nisso. Não, minha filha, quem te curou foi tua fé. Eu posso ser o veículo, mas ninguém te cura. Próximo. Aqui estão os microtúbulos. Gente, quando nós tivemos essas aulas aqui, toda essa parte que está lá, né, no nosso site, que a gente usa muito, eu e a Adalto tivemos essas aulas da espiritualidade há uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. E lá naquela época, nós tivemos uma aula completa da espiritualidade, com imagens, com tudo dado pelos espíritos, e aí o Adalto transformou isso em desenho. E naquela época, eles mostraram também como é que é os microtúbulos dentro do nosso organismo. Instante. Eu já dei tanta aula essa semana que a voz está sem, viu, gente? Perdão. Então, ele mostrou para a gente como é que era. Como a gente ainda não tem isso, eu trouxe para vocês só como curiosidade, uma informação mediúnica de um trabalho que a gente fez durante anos, que a gente conseguiu colocar aí como imagem no nosso site do IBS, mas que também tem algumas imagens que eu ainda nunca publiquei, mas que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha que interessante. Esses microtúbulos aqui no dupletério, né? Que vão circular e que aparecem no nosso organismo físico como os microtúbulos no campo cerebral e também os poros. Por isso que André Luiz fala que os poros são míriades de antena. Agora, dentro dos vasos sanguíneos também tem esses microtúbulos, ó, por onde circula todas as energias mentais e todas as energias psíquicas. Então é como se fosse um cabo. Eu peguei esse cabo aqui, né, de fibra ótica, para mostrar que esse cabo aqui está dentro aqui, ó, a parte sólida correndo, a parte do plasma, mas lá dentro, se a gente for ver a fisiologia psíquica, espiritual, somática, psicossomática, você vai encontrar esses microtúbulos, por onde aquelas energias absorvidas pelos chakras circulam no microtúbulo, vai pela corrente sanguínea e se espraia pelo campo celular. E é desse jeito assim que nós vimos. Como a gente não fez essa imagem mesmo, eu colei aqui para poder tentar trazer a imagem. Tá bom? E agora olha que André Luiz fala para a gente, olha lá que legal. Reconhecendo-se que a capacidade do fluido magnético reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente. Com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre a entidade celular do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, que são as células que vai formar toda a parte aí dos elementos sanguíneos, né? Determinando-lhe o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda.
Cara, então você entendeu que até as doenças infecciosas dependem de ti? Isso aqui eu coloquei para mostrar isso. Até as doenças infecciosas. Então aqui eu mostrei a consciência profunda. E aqui estou mostrando os vasos sanguíneos. Aqui eu estou mostrando o campo da aura. E como é que isso tudo está interligado. Vamos ler de novo? Para você entender que até as doenças imunológicas, a gente fala assim, as doenças autoimunes. As doenças autoimunes é rejeição de você com você mesmo. Então se você pegar aí, por exemplo, o lúpus, se você pegar aí as artrites reumatoides da vida, síndrome de Sjögren, se você pegar um monte de patologia, se você pegar as doenças infecciosas, se você pegar o câncer, isso nada mais é que conteúdos que estão na sua consciência, seja de culpa, seja de remorso, seja de posse, seja de rejeição de ti mesmo, rejeição do outro. Porque quando eu rejeito o outro, eu rejeito a mim mesmo. Na hora que eu rejeito, não vai circular o pensamento de rejeição em mim? Então é o mesmo processo, o mesmo mecanismo. Então vamos lá de novo para a gente poder entender como é que isso até as doenças infecciosas são nós que causamos. Olha lá o que ele diz, vamos André Luiz de novo, reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente. Com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico. Por que fluido magnético? Porque o pensamento é uma força eletromagnética. Particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, que vai fazer toda a defesa, toda a formação do nosso campo e das nossas células, determinando-lhe o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Olha, se eu mudo esse campo e faço um campo do bem, se eu avanço com a minha mente, eu não tenho como ter essa patologia. Eu só vou ter patologia de desencarne, porque vai ter desencarnado alguma coisa. Aí pega, a vida não é dual? Então se você conseguir sustentar a sua vida durante muito tempo, ora, você não vai sustentar ela 100%, você vai sustentar ela 90%, 80%, 70% na direção superior. Esses outros 30% junta é o que vai dar causa de desencarne. E é até bom que dê uma causinha, né? Um câncer, um trem qualquer assim para desencarnar legal, para dar uma certa dor, para poder dar uma queima de carne. É igual peça a Deus, Deus me mata muito rápido, não, me dá um câncerzinho aí, porque no final da minha vida eu tenho um câncer e a gente morre legal, morre com experiência boa de interior. Ora, é muito melhor. Então vai ter de ter uma causa de desencarne, porque você nunca vai conseguir 100%. Se você direcionar 60% para as coisas superiores, cara, que bacana. Agora vai ter 40% que vai continuar agindo aí, que vai dar a razão do desencarne. Deu para entender? Próximo. Neio Lúcio. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui é lindo. Cada vez que você busca o benefício, tentando encontrá-lo nas próprias correntes de suas energias, o seu pensamento se eleva muito alto, colocando-se em comunicação com o divino suprimento. Para a distribuição de águas no mundo, há, muitas vezes, necessidade de arquedutos. A corrente mental, alçada além, em demanda de mananciais superiores, simboliza o arqueduto sublime, através do qual é possível receber recursos para justas necessidades, sempre que merecemos intensificar as bênçãos do alto em torno de nós. Então olha só que bacana, o mesmo arqueduto, o mesmo fluxo, né? Então se você buscar isso pela oração, quanto bem que você pode fazer a você mesmo. Vou ler de novo, porque isso aqui é muito bonito. Cada vez que você busca o benefício tentando encontrá-lo nas próprias correntes de suas energias, o seu pensamento se eleva muito alto, colocando-se em comunicação com o divino suprimento. Olha, o contrário também existe. Para a distribuição de águas no mundo, há muitas vezes necessidade de aquedutos. A corrente mental, alçada além, demanda de mananciais superiores, simboliza arqueduto sublime, está errado aqui, né? Através do qual é possível receber recursos para justas necessidades, sempre que merecemos intensificar as bênçãos do alto em torno de nós. Próximo.
E aí, olha só que bacana, continuando com o Ney Lúcio. Quem ora está sintonizando com as forças do alto. A prece é ascensão. E o cume do pensamento constitui a máxima luz que podemos acender para sermos vistos e ajudados por aqueles que já escalaram as culminâncias da luz divina. Então, olha só que bacana, como é importante a prece nesse momento do autoconhecimento, de transformar a mente mecânica, de sair da ignorância, de sair dos desejos. Olha a prece, quem ora está sintonizando com as forças do alto, que é o manancial, o aqueduto que vem de cima. A prece é a ascensão. E o cume do pensamento constitui a máxima luz que podemos acender para sermos vistos e ajudados por aqueles que já escalaram as culminâncias da luz divina. Olha, o seu pode ser um morrinho de luz, mas alguém vai te ver. E as falanges do bem vão te ajudar, vai entrar em contato contigo, beneficiando, dando mananciais e recursos para que você transforme e proteja o seu próprio organismo. Caminhando. André Luiz agora. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que prestitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias, e por isso mesmo, todos os dias, será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. E isso através da prece. E se ele falou aqui que a gente pode orar pelos outros, a gente faz aquela velha pergunta: quantas vezes a gente ora e não muda nada no outro? Parece que não adianta, que a gente ora e não penetra. Aí eu separei o último slide sobre isso. E até coloquei a pessoa aqui em sombra e a luz aqui em volta dela, para mostrar para vocês uma coisa que eu sempre falei aqui e que o Ney Lúcio repete no livro Sementeira de Paz. O bem, em qualquer aspecto, é sempre alguma coisa de Deus para a alma, a que se destina. Se ela não recebe de pronto, a dádiva permanece à porta da mente, a fim de penetrá-la na hora precisa, beneficiando-a e enriquecendo. Ou seja, você mandou a ordem, você mandou a bênção, assim como não existe prece sem resposta, vai ficar lá à disposição dele. O dia que ele abrir essa porta, seja hoje ou amanhã, nessa ou na outra vida, imediatamente ela lhe penetra. E a dádiva não se perde, porque a dádiva é sempre uma bondade de Deus em relação à alma. Fica lá, ó. Pessoa envolta em treva, vivendo em treva na mente mecânica, mas está a bênção lá. Então você já imaginou que se hoje a gente acordar, várias bênçãos que a gente já recebeu em vidas passadas, que recebeu no plano espiritual, que recebeu dos nossos mentores, que nunca nos penetrou, de uma hora para outra pode nos penetrar, nos dando novo rumo? Por isso que nós vimos lá, pode deixar, se você fizer o movimento, a consciência te orienta. Pessoal, beleza. Vamos tomar um cafezinho e voltamos rápido para que a gente possa terminar a nossa aula. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos da TV Ibis. A gente inicia agora a segunda parte com as perguntas. Temos duas perguntas até agora da Eliane Nagano. A primeira delas é: oi, Maurício, boa noite. Qual a mente que faz contato e se relaciona com os espíritos desencarnados? É a mente mecânica já com um pouquinho de saída. A mediunidade é o elemento que vai abrindo essas portas. Eu ia até trazer uma imagem, que talvez eu traga semana que vem, que é assim, várias chaves e o cadeado fechado. A mente mediúnica, vamos falar assim, né? Ela é um passo no caminho da mente mecânica. Por isso que você pode olhar que a mediunidade, ela continua com sentidos. O que é a evidência? É o mesmo olhar dos sentidos, agora dentro da dimensão psíquica. O que é a percepção de cheiros, a percepção de gostos, a percepção da presença dos espíritos, que é o tato magnético,
É o mesmo sentido. Então eu falo assim, ó, aqui está a supramente, aqui está a mente silenciosa, aqui está a mente intuitiva, a mente mediúnica está aqui, ó. É um primeiro passo. Por isso que o exercício da mediunidade vai nos ajudando a sair um pouco da mente mecânica. E é por isso que as mensagens que a gente ainda recebe são mensagens que muitas vezes não têm um cunho tão superior. Por quê? Porque ela vem através da mente mecânica. A gente muitas vezes contamina a comunicação com a mente mecânica. Ok? À medida que a gente vai aprendendo a sair dessa mente mecânica, aí a gente consegue. Por isso que médios como Chico, por exemplo, que tinha uma passividade extraordinária, é porque tinha uma mente silenciosa, tinha uma mente intuitiva e não dependia da mente mecânica para exercer sua faculdade. Na mesma linha, ela faz outra pergunta aqui. O contato mediúnico é uma visão? João Evangelista, no Apocalipse, teve uma visão porque acessou uma mente superior? Não, ele já está além da mente. João Evangelista escreve algo com a mente mediúnica, mas ele está além da mente. Você pode olhar que quem fala com ele é o Cristo. Então ele está na consciência. Por isso que os espíritos, quando falam com ele, falam assim, sobe e vê. É por isso que ele vê anjo, ele vê arcanjo, ele vê aqueles seres, aqueles senhores que estão no trono de Deus, ele vê o Cristo na forma de serafim. Ora, ali é uma visão consciencial. Ali, acima daquela visão, só o conhecimento de identidade. Ele já está tendo visões cósmicas. Ali é visão consciencial. Então, presta atenção aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui para você, Eliane. Olha aqui. Eu tenho a mente instintiva. O instinto fala o que a gente vai fazer, mas o instinto é um conjunto de hábitos que foi formando através dos milênios. Essa é a mente do instinto, instintiva. Ela vai fazer você fazer sem que você saiba o porquê. Aí você vem aqui na mente racional. Você consegue deduzir alguma coisa, consegue analisar alguma coisa. É a razão da mente mecânica. Na hora que você aperfeiçoa essa razão, você chega naquilo que a gente pode chamar de razão pura. Que é se você consegue chegar na razão pura, você vai ter o correto pensar, que é o Krishnamurti nos ensinou. Depois você adianta e começa a ter a imaginação. A imaginação é o caminho da intuição, tá bom? Então, quando você vê essas pessoas imaginativas, que é capaz de escrever livros imaginativos, que é capaz de escrever história, como Star Wars, por exemplo, é uma mente extremamente imaginativa que vai já caminhando para o campo da intuição. Aí surge a mente mediúnica, ou a mente psíquica, vamos dar esses nomes, tá claro? Aí você caminha um pouquinho mais, chega a mente intuitiva. Aí você começa, uma intuição pouca, que vai surgir como pequenas doses, né? Pequenas insights que vai surgindo. Aí pouco a pouco vai aperfeiçoando. Aí vai aperfeiçoando também a mediúnica. Aí você vai andando. Aí chega no apogeu da intuição, que é a faculdade que o Baldi escreve os primeiros livros. Está lá, começa a ver o apogeu da intuição. Aí você chega na mente silenciosa. Na mente silenciosa, você começa a ficar passivo, receptivo. Se você for estudar a vida do Chico com muita atenção, e eu estou fazendo isso agora, com a companhia do meu filho Rodrigo, é impressionante como ele tem de ser passivo em tudo. Por isso que olha para o Chico e você parece um bobo. Não é bobo, porque se não tiver a passividade plena, a força não se manifesta. Então, coitado, vive no mundo, desse mundo terrível, numa passividade plena, na humildade plena, para que a passividade também seja da mente. Aí ele avança, ele chega na supramente. Quando ele chega na supramente, a intuição chega no seu apogeu. É o que o Baldi vai exercer em determinados períodos da mediunidade dele e na sequência dos livros. Até que quando o Baldi chega, por exemplo, lá no sistema, que é de salvação, ele chega na visão, ali é a consciência. Por isso que ele fala, eu tive essa visão e escreve um livro da visão que ele teve. Ali já é visão consciencial, que Francisco de Assis já está lá na frente. Quando ela chega na visão, consciencial, ele está numa plenitude. Por isso que o Baldi, quando vai escrever sobre Moisés, ele fala o maior médico que já teve sobre a terra. Porque é o conhecimento da identidade, o que ele vai gravar nas pedras da lei. Já é um conhecimento consciencial iniciando a identidade.
E quando chega Jesus, nós vemos a identidade em plenitude. Olha, eu sou lá do alto, vocês são aqui de baixo. Vocês me chamam de mestre, tem razão, eu sou. Entendido? Esse é o caminho. Temos muitas mensagens aqui parabenizando a aula, dizendo que durante a aula as perguntas que tinham já foram respondidas e não temos mais participações. Pessoal, olha, muito obrigado. Lembra que esse esforço é um esforço comum de todos nós estamos aprendendo, tá bom? Tudo aqui nós estamos aprendendo. Cada aula dessa é uma aprendizagem para nós, para vocês, para todo mundo. Nós estamos aprendendo junto e ao mesmo tempo fazendo essa coxa orgânica de síntese, tá ok? Nós vamos ver agora um vídeo sobre oração, um vídeo muito bacana. Esse vídeo foi um dos melhores vídeos que eu acho que a nossa equipe aqui da TV Ibis, tendo o James, o André na frente, fizeram. Esse vídeo de hoje, né, do primeiro horário, e agora esse segundo. Eu gostei muito desse vídeo. Espero que vocês gostem também. Então vamos lá.